elaboração de projetos. O Sebrae no início, quando teve essa disponibilidade de crédito, acesso com certa facilidade, o Sebrae articulou junto com as instituições financeiras a criação de um fundo de aval para aquelas empresas que muitas vezes vão pleitear um financiamento no banco e não conseguem cobrir 100% da garantia que o banco exige, que é uma coisa de prática, e todo financiamento você tem que ter uma garantia para que o banco consiga te liberar o recurso. Esse fundo de aval que foi criado é o FAMP, né? Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa. Então é recurso do Sebrae que está lá nesse fundo. Então, por exemplo, se o banco pede lá uma garantia de 120% e você tem 80% só de garantia, você pode a diferença complementar utilizando o fundo de aval, que é o FAMP, onde você paga um percentual, 0,6%, se não me engano, para você ter direito a usar esse fundo de aval. Então, o que a gente tem hoje muito em relação a linhas de crédito, as informações a gente tem como passar, disponibilizar quais são as linhas mais interessantes, mas a gente não tem recursos, o Sebrae não tem em nenhum lugar do Brasil para financiar. O Sebrae não direciona, de repente, vai entrar o banco lá que tem uma linha de crédito que o Sebrae tem uma parceria para se fazer para conseguir mais rápido. Na verdade, os bancos oficiais que eu falo seriam o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco da Amazônia. São esses três bancos, são os bancos oficiais que aqui na nossa região que a gente tem atuado. Então, as linhas as informações que muitas vezes o empreendedor buscaria lá no banco, o banco passa também algumas informações, a gente disponibiliza para eles. Essa questão de acesso a recurso, a gente costuma sempre comparar como se fosse um namoro. Você tem que, no banco, a empresa, ela tem que começar um relacionamento com o banco para lá na frente, pode ou não dar um casamento, que seria a liberação do recurso. Então, às vezes, o empreendedor abre uma empresa hoje, quer abrir a conta amanhã no banco, achando que já vai estar um crédito liberado. Na verdade, é muito difícil isso acontecer, porque para o banco, ele tem que te conhecer você como cliente. Você tem que criar um relacionamento com o banco, ver que você é um bom cliente, que não deixa atrasar suas contas, voltar cheque e tal, para lá na frente ele conseguir te liberar. Além do que, o que manda muito nessa hora é um cadastro bem feito. Então, porque aquele cadastro lá que o teu gerente de conta vai te levar, vai jogar no sistema, é que vai dar teu limite de crédito. Então, pelo seu faturamento, pela sua movimentação, você tem um limite X, que é onde o banco consegue muitas vezes, liberar recursos, talvez não na sua necessidade, mas dentro do que o cadastro propicia para alcançar. Mas as empresas que estão sendo acompanhadas pelo Sebrae, principalmente por treinamento, capacitações, e é feito um projeto pelo Sebrae, é mais fácil de se conseguir esse financiamento? É mais fácil de conseguir fazer com que o banco libere esse financiamento, se caso buscar, ou não? Mesmo assim precisa fazer, como você falou, precisa fazer um namoro com o gerente do banco, fazer que o banco tenha, o banco tem que ter garantias. Na verdade, o que a gente sempre aconselha a empresa antes de tomar a decisão? Esse recurso ele vai ter que ser devolvido para o banco. Pode ser que consiga uma carência, alguma coisa, mas no devido tempo você vai ter que começar a pagar essas parcelas. O investimento ele só é viável, você fazendo uma empresa, digamos, o retorno que ele vai dar para você consiga amortizar o valor do empréstimo que você está fazendo. Porque se for para o empresário, o empreendedor pegar um empréstimo para ficar com o mesmo nível de faturamento, não vejo muita justificativa para isso. Então ele tem que pesar muito, e por isso é interessante ele conhecer bem a saúde financeira da empresa dele para ver se ele está com condições de ter essa postura de buscar uma dívida e no devido tempo ter mais essa parcela para amortizar dentro da sua parte financeira. Quando a empresa é acompanhada pelo Sebrae, nos trabalhos que a gente faz na área de gestão financeira, esse trabalho propicia para que o empresário realmente tenha mais certeza dessa tomada de decisão. Se ele tem necessidade mesmo de buscar empréstimo ou não. Se é necessário, como é que está seu estoque, se o estoque está muito alto, de repente ele tem que tomar uma decisão de baixar o estoque, que hoje o estoque parado, dependendo do produto, é prejuízo, e muitas vezes, ele reduzindo o estoque dele, ele consegue botar mais capital de giro na empresa e sem necessidade de buscar um financiamento. É claro que são coisas específicas, de repente ele precisa fazer uma construção ou comprar uma máquina nova e tal, mas o que muitas vezes a empresa obriga que os empresários ou o empreendedor vai buscar um empréstimo é justamente capital de giro, que hoje é o recurso mais caro que tem junto à instituição financeira. Se você for buscar somente capital de giro, é uma das taxas mais elevadas para financiar a empresa. Muitas vezes uma decisão que ele tome lá, organizando a sua parte de estoque, ter uma política diferente de vendas, de recebimento, pode fazer com que ele não precise buscar esse capital de giro. Na verdade, o que nós estamos falando aqui são empresários considerados pequenos, que você vai atender pequenos e médios, mas considerados aqui na nossa região são empresários médios. Mas nós temos aí esses empresários que são os microempreendedores individuais, que seriam os MEI. O Sebrae também trabalha com eles? O empreendedor individual começou agora com a Lei 128/2010, e aí ele propicia que a pessoa se formalize hoje sem custo nenhum.
O que a gente Se formaliza que ele tem um CNPJ, no caso da empresa, que a empresa pode tirar notas também, né? O que a gente ouvia muito antes no atendimento nosso do Sebrae, que as pessoas não se formalizavam por dois motivos. Primeiro, que era muito burocrático se abrir uma empresa, e outro que custava caro abrir uma empresa, e outro que pagava muito, o encargo tributário era muito alto. Hoje, com essa lei do empreendedor individual, essas duas objeções ou argumentos que existiam por parte do empreendedor caíram por terra. Primeiro, que ele não paga nada para abrir, que ele vai abrir pela internet ou procurando o Sebrae, ou aqui em Sorriso o Centro de Atendimento Empresarial, que fica ali anexo à Secretaria dos Comércios. Então não paga nada para abrir, que é feito pela internet. E outro, que o custo que ele vai ter mensal, se ele for sozinho, é 5% do salário mínimo, mais R$1 de ICMS no caso de comércio e 5% de ISS se for um prestador de serviço. Então, nos valores de hoje do salário mínimo, chegaria a R$40 por mês, R$ 39,90, se ele for sozinho. Então, para isso, para ele ter uma empresa formalmente constituída, com CNPJ, podendo ampliar seu leque de clientes, podendo emitir nota fiscal para vender de empresa para empresa, participar de licitações, uma série de benefícios que ele passa a ter, além de ele legalizar a sua atividade. Então, claro que primeiro vai ter que se adequar às normas do município, de endereço, de atividade, se permitido no bairro X ou Y. Se ele vai trabalhar com alimento, ele tem que seguir as normas da vigilância. Se ele for trabalhar com resíduo, alguma coisa, tem a área industrial que é destinada para isso. Então, ele tem que se adequando às normas vigentes do município, ele pode se legalizar, passa a ter um CNPJ, pode registrar até mais um funcionário para vir trabalhar com ele. Só que ele tem uma característica, ele é uma firma individual, ou seja, não pode ter sócio, o CNPJ sai no nome da empresa, do proprietário. No máximo um funcionário. Máximo um funcionário e um limite de faturamento que é 5 mil brutos por mês, que no ano daria 60 mil de faturamento. Esse faturamento, claro, é para microempreendedores, mas no caso não é um valor muito pequeno hoje que o Brasil tem? Não, na verdade é o seguinte, isso é um teto nacional. Então, como que se chegou nesse número que até 2 anos atrás era 3.500, depois que teve esse aumento para 5 mil? Foi feita uma pesquisa pelo IBGE que apontou que, na média, a população, 80% da população que vivia na informalidade tinha um rendimento de até 3.500, 5 mil reais no valor de hoje. Então, com base nesses dados, o governo definiu esse teto. A gente entende que uma região como a nossa, como Sorriso aqui, 5 mil de repente é muito baixo. É muito pouco e acaba estourando. Muito pouco, né? E a pessoa muitas vezes tem que ficar manejando ali para ficar dentro do limite. Porque quando você estoura o limite de faturamento, você deixa de ser empreendedor individual e passa a ser uma microempresa. Mas o que o governo justamente espera com isso é dar esse primeiro estímulo, esse inicial, esse primeiro degrau, sem custo para a pessoa abrir, para vir para a legalidade. Depois que ele começa a perceber os benefícios que ele tem de ter uma empresa formal, constituída, poder comprar lá no fornecedor de fora com nota certinho, poder vender também com nota seu produto ou serviço, e que depois ele deixe de ser empreendedor individual e passe a ser uma microempresa. Mas o primeiro estímulo inicial ele teve, que ele não teve custo nenhum para abrir e pagou uma tributação bem significativa. E esse benefício que ele paga mensalmente é para benefício próprio dele mesmo, que tem a ver com aposentadoria, com benefício de INSS, que lá na frente depois ele vai estar tendo acesso direto a esse benefício. Na verdade, esse valor que você está citando é um valor pequeno que ele paga, mas se ele acabar comprando mercadorias de outro estado, ele vai também tendo que pagar os impostos igual qualquer outro empresário. É, correto. Na verdade, essa diferenciação, a partir do momento que ele compra a mercadoria de fora para dentro do estado, ele passa a ser tributado com qualquer empresa normal. Então, o que ele paga ali, né, que tem R$1 de ICMS, que às vezes o pessoal confunde, mas eu já pago ICMS. ICMS é na sua movimentação, no teu limite de faturamento de até 5 mil. Ou quando ele busca uma mercadoria de fora para vender no seu empreendimento, ele tem que pagar essa diferença de ICMS. Então, quando chega com a nota aqui no município, ele tem que procurar a exatoria local, a Cefaz aqui, para eles emitir a guia e para ele recolher aquela diferença lá do imposto em cima do valor da nota. Uma outra coisa, quando ele registra um funcionário, esse funcionário ele pode registrar com no máximo o salário mínimo ou o piso da categoria. E esse funcionário, a tributação dele, a parte de encargos trabalhistas, é como se fosse uma empresa normal. Então, férias, décimo, fundo de garantia, INSS, recolhimento é igual a qualquer micro e pequena empresa. E nós falamos aqui da regional de Sinop, ou aqui de Sorriso, né, que vocês trabalham também. Como é que o pessoal tem aderido? Como você falou, é uma lei nova que surgiu no país, uma lei nacional. E como é que tem aderido? Muitas empresas ou muitas pessoas têm se formalizado, buscado o CNPJ da empresa? Olha, a nível de Brasil, o último levantamento que a gente fez agora na última semana, já tinha mais de 3,5 milhões de novos empreendedores, novas empresas, através dessa lei do empreendedor individual. Em Mato Grosso, aqui, nós estamos chegando na casa dos 70 mil. E aqui em Sorriso, com certeza, já passou de 1.000 pessoas que se legalizaram através dessa lei do empreendedor. Aqui o pessoal tem uma grande vantagem, que tem o serviço que o CAI aqui, o Centro de Atendimento Empresarial,
junto à indústria e comércio aqui do município, oferece essa formalização gratuita. Então, em municípios onde existe essa entidade instalada, como é o caso aqui do município, facilita porque a pessoa tem onde buscar o apoio de alguém que vai dar orientação e fazer a formalização dele. Muitas vezes ele fica na dúvida, aquelas pessoas que ainda não se formalizaram, se é viável, se é só isso, como é que eu faço, para onde que eu vou, e por não ter conhecimento de acessar uma internet, muitas vezes acaba ainda continuando na informalidade. Mas a expectativa é que num curto espaço de tempo, aí, nos próximos 2 a 3 anos, o número de empreendedores no Brasil deve ultrapassar o número de micro e pequenas empresas formalmente constituídas. Quando você falou assim quem de repente quer se formalizar, busca o CAI ou busca na própria internet para formalizar. E depois, como é que é feita a contabilidade desse pessoal? Na verdade, o empreendedor individual, enquanto ele estiver sozinho que eu falo, sem o empregado, ele não precisa de contador. Ele tem um controle mensal que na hora que ele formaliza, ele também tira essa planilha pela internet para ele controlar o faturamento dele. Então ele vai lançar tudo que ele comprar com nota, que vender com nota, ele vai lançar no final do mês, faz o fechamento e um ano depois, sempre de janeiro a maio de cada ano, ele tem que fazer a declaração do faturamento dele do ano anterior. Então ele tem que ter o mínimo de controle do faturamento dele mensal. Porque ele não vai lembrar lá no ano seguinte quanto que ele faturou um ano atrás ou 10 meses atrás, se ele não tiver anotado nesse controle. Esse faturamento é que ele vai declarar para a Receita lá, comprovando que ele ficou dentro do limite dos 5 mil. Aí as pessoas pensam, pô, mas eu posso faturar, sei lá, 10 mil e declarar só 5. É um risco, porque hoje a Receita tem muitos instrumentos legais que ela pode fazer essa verificação. Rastrear, né? Rastrear através do CPF, da movimentação bancária, várias ferramentas que eles têm como buscar para saber se a pessoa está sendo verdadeira no que ela está declarando ou não. Aí é o risco de cada um. Mas nós temos também muito empresário ou microempresário que de repente não tem o grau de informação ou de informação é muito pequeno. Você falou assim que ele busca lá uma planilha e começa a registrar todas as movimentações que você tem na empresa dele. Mas quem é que vai fazer o fechamento dele no final do ano para declarar para a Receita? Na verdade, a declaração também ela é simplificada. Tudo é feito pela internet. A única coisa que não é feita pela internet é o registro do funcionário dele, que ele tem que procurar um contador, se ele for registrar um funcionário. E aí, procurando um contador, ele vai ter que ter esse apoio do contador, porque todo mês vai ter que imprimir lá as guias de recolhimento do INSS e FGTS do funcionário. Agora, se ele for sozinho, essa questão do faturamento, se ele não tiver habilidade de entrar na internet, ele pode anotar numa caderneta lá, a entrada, quanto que eu faturei diariamente do meu cliente, final do mês ele faz um fechamento, quanto que ele gerou de receita lá, de venda, de lucro, com nota e sem nota, e vai guardando lá. Quando chegar em janeiro a maio do ano seguinte, ele pode procurar um escritório de contabilidade ou o próprio CAI, leva as informações do ano anterior do faturamento dele, que eles vão informar lá. O empreendedor individual X faturou tanto com nota, tanto sem nota. E vai declarar e colocar lá no site. É uma questão de boa fé. Tanto o contador, ele não assina a declaração. Quem é responsável pelas informações que estão sendo prestadas é o próprio empreendedor. Tanto que amanhã depois, como eu falei, se vier alguma auditoria da Receita, checando a veracidade das informações, se está correto ou não, o único responsável por isso é o próprio empreendedor individual. Vamos voltando ao Sebrae. No caso, que nem você falou, a Regional de Sinop hoje tem 13 municípios onde vocês atuam, onde vocês trabalham. E as prefeituras têm sido bastante parceiros do Sebrae? Na verdade, os municípios, por exemplo, aqui em Sorriso, nós temos uma parceria com o município, que até o prefeito acabou de participar de uma missão com a gente para a Inglaterra, na área de sustentabilidade, de inovações para os municípios. Temos a incubadora, que a gente tem feito algumas atuações aqui em parceria com o município, mas a parceria com o município é basicamente onde não existe uma entidade empresarial muito representativa. No caso de Sorriso, a Associação Comercial supre essa demanda, porque é a única que a gente viabiliza muitos treinamentos para cá. Mas tem municípios que a gente tem uma atuação muito mais próxima. Por exemplo, Ipiranga do Norte, que é um vizinho nosso aqui, nós fizemos um programa esse ano de capacitação pública lá. O Sebrae realizou um programa de qualidade na gestão pública fechado para o município, trabalhando todos aqueles processos de organização, descarte, que é o 5S, que faz parte do programa de qualidade. E também levamos para lá treinamentos para a capacitação daquela comunidade empresarial. Então, a Prefeitura foi nossa parceira, ela teve um aporte financeiro por parte da Prefeitura para que a gente conseguisse viabilizar uma série de ações que foram oferecidas para aquela comunidade. Tanto para a parte interna dos funcionários públicos, através dessa capacitação na área de qualidade da gestão pública, como para a área empresarial, onde nós tivemos com treinamentos da área de vendas, financeiro, na área de atendimento para a comunidade empresarial local. Então, o Sebrae, a gente tem muita parceria com o município. Quando a gente pensa no Sebrae, a gente tem esse trabalho voltado para a área empresarial, mas também atua muito com o pequeno produtor rural. Então, tanto aqui em Sorriso, como na região aqui no entorno, nós temos projetos
que atuamos até então com atividade apícola, né, com pequenos apicultores, mas o ano que vem nós vamos expandir isso para trabalhar com piscicultura e com leite aqui na nossa região. E aí sim, necessariamente teremos que ter essa parceria com os municípios, através da Secretaria de Agricultura, para viabilizar essas atividades. Mas essa parceria que teria que ser feita com apicultores e também na cadeia de leites, não seria com o Senar? Mas na verdade, como o Senar ainda não está presencialmente aqui na região, muitas vezes vem para cá através de capacitação via sindicato rural e tal, e o Sebrae a gente acaba entrando nessas áreas também, porque a gente vê a pequena propriedade como um empreendimento rural, como um negócio, como uma empresa. É da área da atividade rural, mas tendo inscrição de produto rural, para nós ele conta como se fosse uma empresa na área rural, mas formalmente constituída. E a preocupação do Sebrae de atuar junto a esse setor, porque a gente sempre olha as duas vertentes, produção e mercado. Muitas vezes a capacitação que é feita através de outras entidades foca muito mais a melhoria do processo produtivo, não tem esse viés de olhar o mercado. Então, quando a gente entra numa atividade na área apícola, por exemplo, a gente trabalha a capacitação tecnológica lá dos apicultores, mexendo com a produtividade, troca, manejo de abelha, mas também realizamos eventos comerciais, como teve aqui alguns anos, o ano passado, e esse ano a Feira do Mel, do município, que é onde é a oportunidade que ele tem para levar, expor e vender o produto dele. Também levamos eles para participar de eventos, feiras nacionais dentro do setor dele, seja de peixe, de leite ou de mel. Então, muitas vezes, o cenário, por exemplo, ele foca muito a parte de capacitação e não entra tanto nessa parte comercial, de mercado, como o Sebrae atua. Ok, Valmir, nós vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos ainda no terceiro e quarto bloco, falando um pouquinho das atividades ou das ações aqui que o Sebrae desenvolve aqui na nossa região, aqui no estado do Mato Grosso. Nós já voltamos. A Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso são os parceiros ideais nos negócios da fazenda. A Cerealista Guolo compra, vende e beneficia feijão e arroz. Já a Sementes Mato Grosso comercializa sementes especiais de capim-sudão e milheto. Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso, o parceiro certo dos bons negócios. Industrial Leonel Bedin, em Sorriso. Ioiô Show. Oferecimento. Super Loja Rei do Pano. Castelos Clube. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia. No Canal 10. Na Record. Apoio. Salão Perfil. Irresistível.